Eu vou mostrar pra vocês agora como que tá o meu planejamento, como que tá o meu Notion e o que eu pretendo fazer nesses próximos dias, como que eu tô me planejando. Aqui começa, tem um vision board aqui, né, na capa, mas não dá pra ver pela tela do computador, ele fica melhor na tela do celular. Aí, como eu da legenda de construindo minha vida dos sonhos até meu aniversário, que é de 5 de setembro, sendo mãe. Eu coloco 5 de setembro porque eu quero que seja a minha nova rotina, a minha nova realidade, né? O meu desafio é dia 31 de agosto, mas é algo que eu vou levar pra vida. Aqui tá uma citaçãozinha, né? Tipo, eu, Lilian Kessler, me comprometo a dar o melhor de mim para cumprir esse desafio durante 75 dias, em busca da minha melhor versão, tanto mental quanto física. As minhas regras são coisas que são inegociáveis pra mim. São coisas que eu quero fazer a todo custo. Eu criei 3 tipos de rotina, que é a minha rotina ideal, que seria aquele dia perfeito, que você fez tudo que você planejou, deu tudo super certo. Uma rotina compacta, uma rotina mediana, que você faz algumas coisas, mas tem algumas coisas que você pode deixar de lado. E uma rotina compacta, que é aquela que são 3, 4 pilares que são indispensáveis, e essas coisas você vai fazer a todo custo. Então eu coloquei meu negociável devocional, autocuidado. Eu coloquei como autocuidado ficar sem celular das 10 às 9 da manhã. Mas no caso, ficar sem entrar na rede social, né? Que eu uso ele pra gravar, pra despertador e essas coisas. E até mesmo pra trabalhar. Ficar sem celular seria mais na parte de redes sociais, ficar ali rolando feed, essas coisas. Organização. Arrumar a casa antes de deitar, 15 minutos. Lavar uma louça, passar um mop na casa, o que tem necessitando. Passar um pano na mesa. Não tenho mesa ainda, mas vou ter. São coisinhas simples assim, sabe? Aquela manutençãozinha básica na casa, só pra não dormir bagunçada. Juntar um brinquedo, coisa nesse sentido. E 3 minutos que eu coloquei tirar o pijama, me arrumar, né? Que pode ser passar maquiagem, tirar o pijama. Porque desde que eu fui mãe, na verdade, desde antes, né? Eu já não tava me cuidando tanto. E agora eu quero me cuidar mais, quero me arrumar mais. E esse vai ser... São as minhas metas que, tipo, são meus negociáveis, que eu não tenho pra onde correr. Meus acordos. Se estiver cansada, descanse. Coloque-se em primeiro lugar. Se você vai mal, tudo vai mal. Essa pra mim foi uma das coisas mais difíceis, principalmente na maternidade, que é me colocar em primeiro lugar. Sempre coloco as outras pessoas, seja esposo, seja filha, seja mãe, todo mundo vinha antes de mim. E eu tava ficando muito mal mesmo. Eu tava voltando a pensar em coisas ruins, se é que vocês me entendem. E então eu entendi que se eu for mal, tudo vai mal. Eu queria fazer tudo por todo mundo e não cuidava de mim, e acabava que eu não conseguia fazer pelos outros. Então isso tem que mudar. Não se importe com críticas construtivas de quem não construiu nada. Registre seu processo, né? Eu quero muito registrar meu processo. Inclusive, nas mini metas, né, que eu falei que eu fiz, tem coisas pra mim tirar medida, tirar foto, né, pra mim acompanhando meu antes e depois. Tudo é gravado, nem tudo é postado. Eu preciso muito começar a ter esse tipo de pensamento, porque eu tenho muita dificuldade em puxar vídeo, em pegar o celular e começar a filmar. Uma que nem sempre eu tô arrumada, né? E outra que eu não tenho uma casa muito astérica, né? Uma casa instagramável. Não tem uma sala, não tem sofá, não tem televisão, não tem mesa. Meu fogão é bem velhinho e quase sempre tá sujo, sendo bem sincera. Minha pia também não é lá aquelas coisas. E a gente não usa o armário, porque a gente teve uma infestação de barata e ele tá enferrujado. Então a gente não... A gente limpou, mas a gente não quis utilizar ele novamente. E então, tipo, tem bastante coisa fora do lugar na minha casa. Inclusive, pra esse ano, eu escolhi a frase do Shalom, né? Inclusive tá aqui. A frase do Shalom: nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado. Porque na minha casa tem muita coisa faltando, muita coisa fora do lugar e muita coisa quebrada. No quarto da minha filha, a cômoda dela tá quebrada. Ela não tem cama, ela dorme no colchão no chão, que a gente ainda vai comprar na cama montessoriana dela. Muitas coisinhas quebradas no nosso quarto. A gente não tem guarda-roupa, nossa roupa é guardada em caixa. Nossa cama tá quebrada no pé, quebrada no colchão, toda quebrada. No banheiro tem coisa quebrada, tem coisa faltando. Então, eu adotei essa frase pra esse ano. A gente tá conseguindo organizar algumas coisas, mas ainda faltam bastante coisas pela frente. Continuando, meu maior propósito tá dentro da minha casa, né? Inclusive, uma das minhas maiores metas, né? Minha filha, meu esposo, a minha casa, minha organização da minha casa. É uma frasezinha que eu gosto bastante, né? Que tem a ver com me colocar em primeiro lugar e faça por você, né? Que eu tenho que fazer por mim. Se eu não fazer por mim, ninguém mais vai, né? Eu vou entrar aqui nas metas. Eu já falei meio por cima pra vocês, né? Ela tá dividida em saúde pessoal,
trabalho e carreira, finanças e maternar. Aí, em saúde, eu coloquei diminuir meu tempo de tela. E eu tava tendo muito tempo de tela. Tá horrível, tipo, muito consumo, sem propósito nenhum. Então, tá tendo 11 horas de média diária. É muita coisa, metade de um dia na tela do celular. Meu Deus. Então eu coloquei, eu quero ter um consumo estratégico, né, que o pessoal colocou, que quer produzir mais do que consumir, né, a gente precisa consumir pra criar. Mas eu tenho algumas coisas, né, tipo, que eu posso substituir pra conseguir ter esse consumo estratégico. Eu já comecei a implantar, mas ainda assim é bem complicado. Ter os 5 hobbies. Aí os 5 hobbies pra abranger diferentes áreas da vida, como trabalho, forma física, criatividade, conhecimento e mentalidade. No caso, que te gere dinheiro, né, que te deixe em forma, exercitar a sua criatividade, conhecimento, mentalidade. Então eu preciso ter um hobby pra cada área, né. Ter hobbies que não envolvam tela, que esses pode ser que envolvam, né. Então eu coloquei como pintar, cozinhar, bordar, crochê, pilates e balé. Falta patinação. Eu amo patinar. Patino desde que eu tenho 4 anos. Patino desde os 4 anos, mas eu vendi meu patins. Vendi não, quando eu recebi, né. E foi em 2019, se eu não me engano. Acredito que sim. Eu nunca mais andei. Eu sinto muita falta. E caso eu lembre de outro, eu queria acrescentar outro, eu vou colocar aqui. E não olhar redes sociais ao acordar, né? Minha meta é não olhar das 10 às 9 da manhã. Eu não sei se eu vou cumprir com essa meta. Essa é a única meta, assim, que eu tenho quase certeza que eu não vou cumprir. Porque é a única hora que eu tenho pra gravar algo que eu vá falar. É a única hora que eu tenho pra vir pra cá, né? Eu vim pra cá porque minha filha tá no outro quarto dormindo. E é o tempo que eu tenho pra gravar, pra estudar, pra mexer com coisas que ela não esteja envolvida. Mas, continuando, esses são as minhas metas pra diminuir meu tempo de tela. Eu quero fazer exames, aí aqui tá alguns exames que eu quero fazer, né, mas é um check-up geral, né, aquelas coisas, exame de mulher, exames que todo mundo tem que fazer. Eu por vitaminas, eu coloquei aqui algumas que eu sei que nosso corpo precisa, né, vitaminas e hormônios, não sei quais hormônios seriam, mas vamos lá. Coloquei vitamina B12, ferro, vitamina D, ômega 3, whey, creatina, pré-treino, BCA, nem sei o que são essas coisas, né? Eu coloquei aqui pra me pesquisar mais sobre. Vou acrescentar aqui uma vitamina C. E eu sei que tem outras coisas, mas aí eu vou procurar um especialista pra me guiar melhor nesse momento. Nesse momento não, né? Que não vai ser agora. Vai ser um pouco mais pra frente. No meu pessoal, minha primeira meta é voltar ao primeiro amor. Eu sou cristã e essa é uma parte que eu sei que me afeta bastante. Aí aqui em voltar ao primeiro amor. São coisas simples, qualquer cristão. Buscar mais intimidade. Consultar mais ele, que pra mim Deus tá em tudo, né? Tá no meu negócio, tá no meu canal, tá em tudo, né? Ele é meu sócio, meu parceiro na vida, e eu quero consultar ele mais, pedir mais a opinião dele, que eu era a pessoa que, até pra roupa que eu ia vestir, eu perguntava pra ele se ele apoiava. Eu sempre tive resposta, tá? Eu quero ler mais a Bíblia, fazer devocional, orar mais, que é uma forma mais direta de conversar com ele, né? Jejuar, ir aos cultos. No momento a gente não tá servindo nenhuma congregação, a gente não tá indo nem visitar, por algumas coisas que logo mais à frente eu posso explicar, mas basicamente por falta de tempo e tal, então a gente não tá indo nenhum tempo físico. Participar de salas e reuniões, né? A gente precisa ter um local pra congregar e dizimar também. Eu e meu esposo desde a gente se conhecer. Desde antes da gente se conhecer, né? Obviamente, mas desde que a gente tá junto, a gente sempre ajudou muitas pessoas que a gente vê que necessita. Sempre que a gente vê alguém precisando, a gente dá um jeito de ajudar. Mas a gente não tá dizimando, né? Justamente com esse sentido que a gente não está congregando em uma igreja. Mas essas aqui são as minhas metas, coisas que eu quero fazer pra conseguir voltar ao primeiro amor, né? Voltar a arder, como a gente fala. E eu quero perdoar e ser perdoada. Tem algumas pessoas específicas que eu sei que eu preciso liberar perdão. Assim como tem algumas pessoas que eu gostaria que me perdoassem, né? Tem pessoas que eu errei, pessoas que erraram comigo. São várias coisas, amizades, família. E aí eu sei que eu preciso conversar com algumas pessoas, né? Eu coloquei um termo que o Elton Heller usa, que é ter a conversa difícil, né? No treinamento dele, o curso dele, tem essa parte de ter a conversa difícil com essas pessoas. Inclusive se elas já se foram, né? Tipo, liberar esse perdão e pedir perdão também pelo que eu fiz. Eu vou colocar aqui ter uma disciplina, porque
na autoestima é muito longo. Mas eu quero mais disciplina. Eu quero dedicar tempo, um tempo determinado para cada atividade. Relacionado às redes sociais, tipo, quanto tempo eu vou ficar pesquisando inspiração, quanto tempo eu vou responder comentário, sabe? Quanto tempo que eu vou responder direct. Ter um tempo certo pra cada coisa, porque senão a gente entra naquele limbo de procrastinação de novo. Trabalhar focado 3 horas, separado por blocos de tempo. Eu acho, né, que a gente trabalha melhor fracionando o tempo e tendo tempo de descanso. Até porque eu tenho uma filha, né? E muitas vezes ela demanda meu tempo, que às vezes eu vou estar ocupada fazendo outra coisa. Então eu não consigo trabalhar por um período muito extenso. Eu tenho que ir fazendo pausas. Aí eu quero criar blocos de discussão de 30 minutos, né? Que contribui com a primeira, com a segunda, né? Que é de 3 horas. Então são 6 blocos de meia hora. Eu quero fazer, mesmo parecendo perca de tempo. Que é justamente o que eu falei da minha filha, né? Principalmente. Porque eu acabo deixando de fazer muita coisa. Porque eu fico pensando, pai, vou começar, eu vou ter que parar, vou ter que pausar, depois ter que voltar tudo de novo. E isso me desanima. Inclusive é um dos motivos que eu tô conseguindo gravar esse vídeo só hoje. E agora aqui, em recuperar minha autoestima e a minha autoconfiança, eu coloquei muita coisa, mas tem coisas que ou eu vou fazer somente uma vez e acabou, tipo, meta concluída, ou são coisas que nem são pra me fazer, mas uma mentalidade diferente, uma frase assim, só pra dar aquele choque assim, sabe? Aí eu vou deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem pausarem pra ler. Mas basicamente eu quero me cuidar mais, né? Trocar de me arrumar, ter um cronograma de tomar um banho premium, né? Fazer depilação, fazer as unhas e coisas que eu quero fazer uma vez, né? Eu quero cortar o cabelo e aí, mais vezes, né? Sobrancelha, cílios, unha, esse tipo de coisa. E cuidar da minha postura é uma das minhas principais metas, porque pra mim, eu sou corcunda desde a infância, desde que meu... Ai, tem um bichinho no meu cabelo. Desde que meu seio começou a crescer, minhas costas eu não consigo sustentar. E eu emborquei, então eu preciso consertar isso. Eu acredito que com a academia ajuda bastante, mas eu creio que eu vou precisar de fisioterapia. Mas o que eu conseguir ir ajustando sozinha, eu vou tentar. Mas são coisas tipo de etiqueta, de educação mesmo, de falar menos, ouvir mais, ser educado e gentil, são coisas que nem precisaria estar aqui, né? Mas eu quis colocar. Ser grata, ser otimista, ter coragem de expor minhas ideias é algo essencial, porque eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, mas eu acabo me perdendo, porque eu não tenho coragem de expor. Mas tem coisas que eu quero estudar sobre personalidade, temperamento, arquétipo. É um assunto que já foi bem hypado, hoje em dia não é tanto, mas ajuda muito sobre posicionamento, né, e tudo mais. E o biotipo, em relação ao corpo, a saber o que vestir, o que não vestir, né, como combinar as coisas, como usar no seu formato de corpo, de rosto, esse tipo de coisa. Aí, em trabalho e carreira, eu quero postar 6 vídeos por semana. Alguns eu nem vou abrir, porque eu já sei o que é, já. Então, 6 vídeos por semana vai ser um vídeo de updates, que provavelmente eu mostre o que eu fiz, mas vai ser mais falado, né? Conversando com vocês, o que deu certo, o que não deu, se eu já conquistei alguma das metas, e o que tá sendo difícil pra mim cumprir. E os outros 2 ou 3 ou mais que eu vir a gravar, postar, vão ser só da rotina, né? Tipo, do dia a dia, o que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo, e essas coisas. Desafio de 25 coisas. Antes dos 25 eu vou postar no Instagram, que são principalmente coisas que eu nunca fiz, tipo ir no cinema. Eu nunca fui no cinema. Eu pretendo ir sozinha e acompanhada, né? Eu vou com meu esposo, com minha filha. Vai inaugurar um cinema, glória a Deus. E são coisas nesse sentido. Eu ainda não sei o que eu vou colocar aqui, mas eu quero fazer. Talvez eu traga aqui pro YouTube também algumas coisas, mas o foco vai ser no Instagram. No TikTok, eu quero fazer desafio de 75 vídeos. Eu tenho um banco de dados já no Notion com várias ideias que eu já tive, roteiros prontos que eu não tive coragem de gravar. Então vai ser fácil, entre aspas, né? Porque eu já tenho bastante ideia de vídeo, né? Ainda tenho muito vídeo salvo que eu quero reproduzir e vamos ver. E desafio no Insta de 30 dias, tipo, postar durante 30 dias. Também já entro nessa que eu tenho os vídeos salvos, né? Aí eu posso entra aqui do 25 coisas. Talvez eu pegue alguns aqui do TikTok, mas eu quero postar durante 30 dias. As parcerias, né? Que primeiramente eu preciso postar mais. E segundamente tem as parcerias que eu já almejo, né? Algumas parcerias locais, como o local onde eu comprei meu celular. Queria gostaria de ter parceria com eles. Tem o pet shop, o veterinário dos meus bichinhos, né? Talvez seja uma parceria legal, entre outras. E tem as parcerias de fora, gostaria muito da Shein.
Já tentei, mas até agora nada, né? Tem pouco seguidor. Double case aqui no TikTok eu crio uns conteúdos a respeito do celular, de organização, de estética, essas coisas. Mas são bastante coisa, né? Porque eu sou dona de casa, crio conteúdo sobre dona de casa, lavar roupa, organização, receita, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de conteúdo. Então, tipo, é bem diversificado. Tanto se eu ter parceria com coisa de casa, tô feliz. Pô, tem as marcas que eu já gosto bastante, a Oster, a Midea, a Electrolux, Bestemping, que eu conheço, gosto, confio. Mas também tem as pessoais, pra mim, de beleza, skincare, Principia, Creamy, a Nivea eu gosto bastante. Eu acho que, não sei nem se ela fecha parceria. Que mais? Coisas pra casa, já falei. Coisas pra minha filha, gostaria. Coisas de casal. Pro meu esposo, pros meus animais. Eu tenho 2 gatos e uma cadelinha. Mas, estamos aí, né? Vamos tentar. Se eu fechar pelo menos uma parceria boa, eu estaria muito feliz. Eu quero ter 10 infoprodutos lançados. Eu já tenho alguns e eu pretendo lançar outros. E lançar, eu vou usar o termo de deixar redondinho, que é ter, subir na Wi-Fi, subir área de membros, subir checkout, página de vendas, anúncios, tá tipo tudo redondinho, botando certinho. Em finanças, eu quero tirar a plaquinha do plano de sociedade. A primeira plaquinha é com 10 mil. Já tem, deixa eu ver, 9 meses eu acho que eu tô no plano de sociedade e eu ainda não conquistei. Eu pretendo conquistar antes de fazer um ano. Eu quero mudar de casa, de preferência para um apartamento. Seja na cidade que eu moro atualmente ou seja em outra. Pra isso eu vou atrás, vou ver a questão de aluguel ou até mesmo financiamento. Mas eu não quero ficar na casa que eu estou. Por vários motivos. Igual eu falei da questão do meu gato, né? Que ainda é um assunto que mexe comigo. Foi o cachorro do vizinho que matou. Não sei como ele caiu lá dentro. Ele caiu no quintal do vizinho. Se ele tava no muro, o cachorro puxou, o que aconteceu. Mas eu ainda tenho esse trauma. Eu quero fazer compras, né? Comprar itens da minha wishlist. Eu preciso de itens pra me ajudar aqui na gravação do conteúdo, né? Tanto do canal quanto das outras redes. Preciso de um tripé melhor. Preciso de uma luz melhor. Preciso de microfone. Preciso de bastante coisa. Tá aqui, eu não vou abrir meu wishlist porque tem roupa íntima também. Que eu estou necessitada aqui. Eu gosto de fazer sempre essa transformação pro meu aniversário. Trocar roupa íntima, roupa de cama. Eu gosto de trocar tudo. Eu quero ser uma mãe segundo o coração de Deus. Não sei se eu abro essas metas, porque eu sou a mãe Nutella. Sou a mãe da educação positiva. Eu não sei, se vocês quiserem, eu trago pra vocês mais detalhadas essas metas. Mas, basicamente é isso. Quero cuidar da minha filha com respeito, com amor. Quero ter uma rotina que eu consiga não ser dependente de telas. E ter mais interação com ela, conseguir ensinar ela, já que eu e meu marido a gente pretende fazer homeschooling com ela. Ensinar em casa. Não queremos levar ela pra escola, então a gente tem que criar essa base desde agora. Fazer o desfraude, ela tá praticamente desfraudada. A gente começou o desfraude dela com 1 ano. Ela tinha recém feito 1 ano, ela já tirava a fralda, já tinha todos os sinais. Todos os sinais não. Faltava um sinal. Ela tava praticamente desfraudada já, só que por preguiça minha eu não levei adiante. E ela teve um probleminha de fazer o número 2. Então a gente precisou deixar ela com a fraldinha por mais um tempo. Aí agora ela tá um pouquinho mais evoluída, já tem todos os sinais. Já faz, tipo, 90% das coisas no piniquinho dela, o placento redutor. Ela ainda tem um problema com o número 2, né? A gente tá em tratamento. E tem a questão de dormir. Como ela ainda mama à noite, ela fica mais suscetível a fazer xixi à noite. Então ainda a gente não tá conseguindo fazer desfraude. Que aí é a casa com o desmame noturno. Que a gente quer tirar. E parcialmente no diurno. A gente quer ter tipo horário. Acordou, pode mamar, depois do almoço e na hora de dormir, basicamente. Em alguns outros momentos também, mas seriam esses os principais. E desfazer a cama compartilhada, por esses 2 motivos. Ela acorda muito à noite pra mamar, isso tem me deixado muito mal. Que eu tô precisando de um tempo, né? Tipo, são 2 anos que eu não durmo direito. E agora ainda com essa meta de criar conteúdo vai ser mais difícil ainda. Vamos continuar aqui, essas são as minhas metas. Aí aqui eu não criei, mas eu tenho aqui, eu peguei esse template com a parte com a Samia, né? Aí tem aqui pra me escrever uma carta pra mim no futuro, pra quando o desafio acabar. E aqui eu tenho um vision board com algumas fotos que eu peguei, que eu gostaria de viver. E tem mais coisas pra colocar aqui, mas eu esqueci. E algumas coisas que eu quero comprar também. Meu mundo rosinha está voltando. Mas algumas coisinhas que eu gostaria de vivenciar. Relacionamento, família, espiritual, né? Minha vida aqui de saúde, de independência. Voltar.
Esse aqui é pra acompanhar o meu progresso. Então, eu tô no dia 7, hoje já é dia 22, que é 3 horas da manhã. Aí, cada dia aqui eu aperto esse botãozinho aqui e ele abre um novo dia. Aí eu escolho e coloco aqui o dia que eu estou. Hoje eu estou no dia 7, eu tinha parado aqui no dia 4. Que aí aconteceu um monte de coisa, eu não fiz mais, hoje é dia 7. Aí ele abre aqui, aí tem o que eu gostaria de fazer. Essa aqui é a minha rotina, no caso, que eu faço todos os dias a mesma coisa. Então, todos os dias eu faço isso daqui. Aí eu tenho que marcar amanhã, hoje, na verdade, na hora que eu acordar. Aí vai abrindo todos os dias aqui, eu só venho a parte aqui e aparece a mesma coisa. Aí aqui é a minha frase, no Shalom. E aqui é o calendário que eu criei. Aí cada um desses aqui tem algumas metas que eu pretendo, que é pra mim cumprir. Eu vou abrir aqui desde o dia 1º, que eu ainda não dei check nas coisas, porque eu preciso gravar certinho, né, mas eu já cumpri. No dia 1, início, você coloca a data, qual humor que eu tava nesse dia, a hora que eu acordei, se eu bebi 3 litros de água, se eu fiz a afirmação, se eu fiz autocuidado, skincare, essas coisas, se eu comi saudável, se eu comi frutas, se eu comi legumes, se eu corri, né, basicamente os meus hábitos. Se eu fiz devocional, nem lembro. Se eu estudei, sim. Se eu fiz exercício, se eu li, se eu meditei, se eu tomei suplementos e vitaminas, que eu ainda não tenho. E se eu trabalhei, isso eu tenho certeza que sim. E aqui são as metas que eu cumpriria, que eu tinha pra cumprir no dia. Como foi o primeiro dia, fazer uma oração pro desafio, definir as metas para o desafio, né, que já estão criadas. Vou marcar aqui. Eu queria justamente fazer isso aqui. Definir estratégia para alcançar as metas que já está. Organizar meus horários de compromissos no calendário, organizei. Organizar no planner, eu já tenho aqui, né, o Notion. Aí tirar fotos, tirar medidas, pesar. Esse aqui eu vou deixar pra marcar no vídeo. Praticar 15 minutos diários de autocuidado, que seria um skincare, um banho relaxante, o que eu necessitasse. E repetir afirmações positivas todos os dias. Isso eu fiz um mural aqui atrás com afirmações positivas pra mim repetir todos os dias. Eu vou colocar dia 5, que é o diferente. Esses aqui repetem também todos os dias. Essa parte aqui de hábitos, né? Aí aqui é pra mim dar uma pausa, pra mim refletir sobre como tava o desafio. Só que foi o dia que eu fui com a minha mãe, então eu não preenchi. Então, o que está achando do desafio? Está notando algo diferente ou ainda está muito cedo? O que significa ser a sua melhor versão para você? Aí tem que preencher. Não pegue o celular ao acordar, tem um momento seu. Esse dia eu ainda tinha pego o celular, aí eu lembrei. Aí eu já saí, deixei o celular de lado. Comece a ler um livro novo. Não comecei, tenho que escolher uma aqui nas minhas coisas. Que tá tudo em caixa, tá muito ruim pra mexer. Mas aqui, faça um espadeio. Eu não fiz, mas eu consegui ter um momento de autocuidado ali, meia boca, mas eu consegui ter. Assista uma motivação. Eu consegui assistir. Cuide da sua saúde. Aí de alguma forma eu cuidei, porque eu fui pra minha mãe. Eu, tipo, não tava bem em casa, escolhi ir pra lá, então deu certo. Bebi uma garrafa de água. Esse foi tipo, o dia que eu bebi menos água na semana. Mas é isso. São muitas coisas, não vou abrir todos os dias pra vocês aqui. Só tô mostrando como que funciona. Isso aqui eu vou mostrar nos vídeos, no decorrer do desafio. Eu vou mostrar tudo, mostrando tudo. Aí isso aqui são pra mim fazer amanhã. Hoje, no caso, né? Como eu falei, eu tinha para 3 pessoas. Coloco suas atividades em dia, né? Ver o que eu não concluí, o que eu posso fazer ainda, né? Que não passou do tempo, entre aspas. Aproveite o hoje. É domingo, vai ser um bom dia. Tire roupa pra doar. Eu tenho algumas coisas pra tirar mesmo. Vai ser bom. Vai ser bem tranquilo. Inicie uma meta. Tem que olhar o que eu posso fazer. Sair da zona de conforto. Já estou saindo, gravando esses vídeos. Tem que se relacionar com mais com as pessoas. Essa parte eu tô até tranquila, só que eu tô com aquelas pessoas de sempre. É basicamente isso. Ler 5 páginas de um livro. Vou tentar. Fazer um espadeio. Também, um banho premium. Maravilhoso. E esse é o meu template. Que eu peguei, eu montei com uma parte que já tinha no meu... Que eu já tinha feito, que era do modo caverna, que eu tinha iniciado no passado. E... esse. Que eu ia iniciar no passado, mas não deu certo por causa do meu gato e entre outras coisas. Peguei um template da Samia. E não me lembro se tem algo mais. Esse aqui também, eu não peguei, eu vi alguém fazendo e criei em cima. Mas não lembro muito bem. E foi isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Comenta o que gostou, comenta ideias. Comentem o que vocês vão fazer. Eu gostaria muito de saber se vocês também vão fazer o desafio, se já estão fazendo. E como eu posso melhorar. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.